Este salmo aqui nós podemos dividi-lo, né, em pelo menos 5 pontos, né, em 5 princípios. Como eu disse, ele vai nos levar a algumas considerações sobre o culto cristão. E dentro deste ponto, né, desta análise, né, de meditarmos nestas considerações sobre o culto cristão, do verso 1 ao verso 4, nós temos aqui pelo menos o espírito do culto, ou seja, as nossas afeições, como que nós devemos nos apresentar diante do nosso Deus. Haja visto que culto, como eu já disse aqui, a palavra culto significa serviço, ou seja, serviço prestado ao nosso Deus. Ou seja, quando nós nos reunimos como igreja, como povo do Senhor, nós saímos dos nossos lares com esta perspectiva: eu vou prestar um culto ao meu Deus. Ou seja, como que eu devo me apresentar? Qual é o espírito, né, deste culto? E como que eu devo me achegar diante do meu Deus? Do verso 5 ao verso 7, nós temos ali o motivo do culto. Ou seja, a razão de ser do culto. Por quê? Qual é o motivo do culto, na verdade? Do verso 8 ao verso 10, nós temos ali o conteúdo do culto. O conteúdo do culto. Do verso 11 ao verso 12, nós temos a advertência que é dada ali no culto. E você vai perceber estas divisões aqui por meio da exposição do texto. E do verso 13 ao verso 16, nós temos a promessa do culto. Então vamos ler aí, do verso 1 ao verso 4, né, onde nós vemos ali o espírito do culto. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, erguei vozes alegres ao Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Pois esse é um estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Então aqui você vê que o culto acontece porque Deus ordenou em sua lei. Simplesmente por conta disso, não é por conta da cabeça de um pastor, de um líder, né? Mas Deus ordenou, e por isso então o povo deve se reunir para adorá-lo e celebrá-lo. Mas ele também já nos dá aqui algumas considerações, como que nós devemos nos apresentar. E se você percebeu aí, basicamente, como já disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso que é uma coisa meio que incoerente. Se eu vou celebrar ao meu Deus e adorar ao meu Deus, como que eu vou ficar como uma múmia? Como eu sempre digo, muitos argumentam, esta é a minha personalidade. Quietinho, introvertido e por aí vai. Mas engraçado, essa personalidade só entra em ação no culto. Porque em qualquer outro cenário que a pessoa está, onde ela está fazendo aquilo que ela gosta, há tanta vibração, há tanta intensidade. Mas na hora de celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, parece que muda radicalmente. Uma outra coisa também louca acontece, porque se nós estamos cantando canções que mostram claramente a Escritura, canções que glorificam a Deus, algumas delas, a letra praticamente sendo reproduzida, o texto bíblico sendo reproduzido, ou seja, tratando da nossa salvação, da nossa redenção. Como que isso não enche o nosso coração de alegria? Como que nós não ficamos felizes ao entoar uma canção ao nosso Deus? Canção esta também que descreve os grandes feitos do Senhor, a mão poderosa do nosso Deus sobre as nossas vidas, mostrando de onde Ele nos arrancou, do que Ele nos livrou e onde nós estaremos. Isso deveria encher o nosso coração de alegria. Deveríamos cantar as canções com intensidade. Porque, afinal de contas, quando você comemora, por exemplo, o gol lá do seu time, como é que funciona? Muitos ficam roucos, Quando trata-se de política, as pessoas ficam até sem voz, mesmo que seja completamente introvertido. Não essa é a minha personalidade. Mas tratou-se de política, de assunto que ela gosta, que ele gosta, vira assim uma fera violenta, Mas no culto não há a possibilidade de abrir-se os lábios, ou levantar mãos santas e adorar ao Deus Todo-Poderoso, Então é uma coisa meio louca, E aí agora do verso 5 ao verso 7 nós temos aí o motivo do culto, Ele o ordenou como lei a José, quando atacou a terra do Egito. Ouviu uma voz que não conhecia, dizendo, livrei o peso do seu ombro, suas mãos ficaram livres do cesto. Ou seja, Deus trazendo libertação, transformação, Na angústia clamaste e te livrei. Eu te respondi no meio dos trovões, coloquei-te à prova junto às águas de Meribá. Meu povo, ouve-me, e eu te advertirei. Ah, Israel, se apenas me escutasse.
Não haja no meio de ti deuses estranho, nem te prostre perante um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Ou seja, nós temos aí, do verso 8 ao verso 10, o conteúdo do culto. E nós temos ali um resumo, Deus mais uma vez trazendo à memória deles o resumo de toda a lei, que é adorar a Deus acima de todas as coisas, e não terá outros deuses diante de vocês. Então nós temos aí basicamente já o resumo da lei. Verso 11. Mas meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não quis saber de mim. Por isso eu os entreguei à teimosia de coração, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Essa é a pior coisa. Esse é o pior julgamento, É a pior punição que Deus pode dar aos homens, entregá-los ao seu coração. O nosso coração é podre, é uma fábrica de ídolos, e quando Deus os entrega a esses próprios desejos, é como Paulo bem descreve lá em Romanos, do verso 18 ao verso 28, Os homens com uma mentalidade completamente reprovável. Verso 13, desculpa. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Logo eu derrotaria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se entregariam a Ele e permaneceriam assim para sempre. E eu te sustentaria com o trigo mais fino e te saciaria com o mel tirado da rocha, Ou seja, coisa fina. Então, como eu disse, esse salmo, nós vemos de maneira muito clara que Deus ordenou como lei o louvor. O povo celebrando a Ele e adorando ao Criador, o Deus Todo-Poderoso. E é claro, quando nós falamos do povo louvando a Deus, ou seja, o povo de Deus celebrando a Ele, isso nos remete à ideia de congregação, de nós estarmos ali congregando, reunidos, celebrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Porque, afinal de contas, não dá para sermos igreja, cada um em sua casa. Nós bem sabemos que Deus não habita neste prédio. Mas Deus ordenou que nós deveríamos nos reunir, celebrar a Ele e adorá-lo. Muitos dizem, olha, igreja é ser, não é ir. Ou seja, é ser igreja e não é ir à igreja. E é uma grande tolice. Uma grande tolice. Talvez eu fale sobre isso no domingo, se Deus assim permitir. Mas veja, esses que dizem é ser e não ir, via de regra eles não são e também não vão. E Deus, Ele diz que nós devemos louvá-lo, e a ideia é como congregação. Mas é lamentável que alguns cristãos, eles não têm autoestima, em tão alta estima, o ato de congregar. Ou seja, realmente a assembleia dos crentes, ou seja, reunidos para o culto, não é tudo, eu sei disso, não é tudo. Mas uma igreja não é jamais menos do que congregar. Como podemos ser igreja se não congregamos? Como podemos ser igreja se não nos ajuntamos para celebrar ao nosso Deus? Para não adorarmos ao nosso Deus? É claro que nós não ficamos apenas dentro de 4 paredes. Nós vamos expor ao mundo. Quando nós estivermos lá em nosso trabalho, e por aí vai, nós iremos refletir ao nosso Senhor. Por isso que a exortação bíblica, por meio da boca do servo de Deus, lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, diz: não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Congregar ali, a tradução do verbo, é justamente o significado de se reunir em um lugar. Ou a assembleia dos cristãos, a reunião dos santos. Então o Salmo 81, ele trata sobre isso. Ele trata sobre a congregação, ou seja, de nós congregarmos, de estarmos reunidos celebrando o Senhor. É basicamente disso que o Salmo 81 está tratando, de congregar. Ou seja, a congregação dos santos se reúne, ou pelo menos deve se reunir. Por quê? Porque o pastor quer, o líder quer, alguém quer? Não, porque Deus exigiu em seus estatutos. Porque Deus determinou desta maneira. E aqui, mais uma vez, ele diz que é ordenado como lei. Ou seja, o povo se reúne para adorar a Deus, o Deus que os libertou, o Deus que os resgatou, o Deus vivo e todo-poderoso. Ou seja, e aqui o salmista convoca o povo a celebrar os festivais prescritos pela lei do Senhor. É isso que ele está descrevendo aqui. Está chamando o povo a celebrar em meio aos festivais e adorarem ao Senhor. Então, neste salmo, claramente, é um salmo de adoração,
o povo de Deus está reunido em uma época ali de colheita, da colheita, para lembrar da provisão de Deus, da libertação, da transformação, mas também da provisão de Deus, seja por meio do Senhor agindo lá no deserto, de Deus dando sustento mais uma vez, e toda a glória deve ser dada ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Então, por isso que nós encontramos aqui pelo menos 5 importantes considerações para o culto cristão. E como eu disse, do verso 1 ao verso 4, o espírito do culto, ou seja, as nossas afeições, e esse é o meu primeiro ponto, o espírito do culto. Ou seja, uma vez reunidos, por convocações, ou seja, uma convocação divina, Deus diz que nós devemos nos reunir, ou seja, formando uma assembleia solene, um ajuntamento do povo de Deus para adorar a Deus. Qual que deve ser o espírito de nós louvarmos ao Senhor? Como que nós devemos nos apresentar? E ele diz: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, erguei vozes alegres ao Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Pois esse é um estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Ou seja, a festa era para ser celebrada com grande fervor. Por isso que não dá, se nós dizemos que vamos celebrar a Deus, adorar a Deus, e parece que estamos morrendo. Eu sei que, principalmente durante a semana, via de regra, muitos podem estar cansados. Mas, ora, nós vamos adorar ao nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que nos livrou da condenação eterna, aquele que nos deu vida, aquele que renovou sobre nós o fôlego da vida, renovou as misericórdias dele sobre nós. Por isso nós estamos respirando. Como que eu vou adorar esse Deus que me livrou da condenação eterna, que me livrou de uma vida medíocre, desgraçada, sem sentido, sem propósito? Como que eu vou prestar um culto a esse Deus de qualquer maneira? Como que eu vou celebrar a esse Deus de qualquer maneira? Ou seja, o povo não deveria apenas cantar, mas o povo deveria estar animado. Ou, um pouco mais além do que Asaf está dizendo, o povo deveria gritar, aclamar a Deus. Ele que é a nossa força, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jacó. Ou seja, era para ser como as pessoas faziam, como um rei, por exemplo, quando ele voltava da batalha, ele havia derrotado o outro império, então ele era aclamado. As pessoas celebravam, e comemoravam aquele grande feito. Era isso que o Asaf está dizendo. É assim, nós, o povo de Deus, devemos adorá-lo, alegres, felizes, contentes em celebrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E tudo isso, não era uma invenção deles, de Asaf ou de qualquer um outro homem, mas era algo instituído por Deus. Tudo era feito pelos estatutos e sobre os decretos do próprio Deus. É assim que nós devemos adorá-lo, é assim que nós devemos cultuá-lo. Se você for prestar atenção aí nos verbos deste trecho do Salmo, veja como que eles revelam o tipo de espírito que se espera do cristão, pelo menos no culto cristão. Ele diz: olha, cantem, aclamem, toquem, façam soar. Ou seja, todos esses são imperativos. E o que eles têm em comum? Ou seja, eles estão nos chamando à convocação, ou seja, à adoração coletiva, ou seja, o povo de Deus reunido para celebrar ao Senhor. Ele está nos chamando a isso, ou seja, por meio das nossas vozes, por meio dos instrumentos. E espera-se que nós possamos fazer isso como igreja, como povo de Deus, com alegria. Ou seja, é uma festa, é um prazer. A nós nos reunimos como igreja para celebrar a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para adorarmos ao nosso Deus, que enviou o seu Filho até nós, que foi esmagado por conta dos nossos pecados, que foi cuspido, que foi açoitado, que foi humilhado, que foi pendurado no madeiro, que ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. Deveria ser um motivo de grande alegria a mim e a você, celebrarmos a Ele, celebrarmos ao nosso Deus. Então é assim que o crente deve vir à igreja. Eu sei que todos nós temos problemas, todos nós passamos por angústias e aflições, mas hoje as pessoas elas não querem ir à igreja, adorar a Deus, celebrar ao Senhor e buscar conhecer a Deus. Elas querem uma solução imediata para os seus problemas. Então, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, eles consideram isso uma dificuldade. Ou seja, o quê? De adorar a Deus com alegria, de celebrar ao Senhor com alegria. Como uma ordem, nós devemos nos alegrar. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento consideram isso uma dificuldade. Por que não consideram uma dificuldade? Ora, porque existem bases sólidas para a nossa alegria.
Ou seja, para que nós devemos nos alegrar na presença de Deus? Ora, a palavra iluminada pelo Espírito Santo. Ou seja, de Deus falar comigo, com você, nos alimentando, nos revigorando, por meio da Sagrada Escritura, o Espírito Santo nos despertando. Quando nós cantamos canções, ou seja, quando nós celebramos ao nosso Deus, entoamos canções que glorificam a Ele. Por isso que a canção não é para você. Por isso que no nosso meio, nós não estamos preocupados se você vai gostar da canção. Porque a canção não é para mim, a canção não é para você. Eu sei que hoje muitos pastores estão preocupados em cantar canções que mexam, com as emoções das pessoas. Mas o louvor não é para você. O louvor não é para mim. O louvor é para Deus. Nós cantamos e estamos aqui para adorar a Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é claro que Deus ele é tão misericordioso, Ele é tão gracioso, que até mesmo por meio das canções, se é uma canção bíblica, a letra é bíblica, ela serve para comunicar também a palavra de Deus. Como, por exemplo, nós cantamos Isaías 53, Colossenses 1 e por aí vai, muitas outras canções que expressam, comunicam a palavra de Deus num culto cristão. Ou seja, adoração. Ou seja, o estímulo da adoração, portanto, vem da palavra de Deus. Ou seja, de nós celebrarmos a Ele com canções que glorifiquem a Ele. Como que nós devemos nos alegrar? Com a ordem do culto, por exemplo. Paulo vai nos mostrar lá em Colossenses, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz o seguinte, olha, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Ou seja, o culto cristão é prestado com espírito de alegria. Um coração grato a Deus, um coração agradecido a Deus pela herança que nós temos em Cristo Jesus. Ele é tudo o que nós possuímos. Ou seja, Ele é a nossa terra, Ele é a nossa herança. Pela abundância que nós desfrutamos da comunhão com o Senhor, da comunhão com o Espírito de Deus. Ou seja, que derramou em nós, em nossos corações, o amor do Senhor. Jesus também disse isso, Você se lembra lá a mulher samaritana? Ele disse, olha, vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o espírito do culto é em espírito e em verdade, tem que estar firmado em Deus. Ou seja, o culto está enraizado na verdade revelada na palavra de Deus. Então não existe culto se ele foge totalmente dos preceitos estabelecidos por Deus. Não existe um culto se ele está totalmente fora do que a Escritura diz, ou seja, o foco é Cristo. E hoje, em muitos lugares, Cristo não é mais o foco. Cristo não é o centro. O homem tornou-se o centro do culto e de todas essas coisas. Cristo já foi retirado há muito tempo, em muitos lugares. Mas o foco é esse. Ou seja, o culto está enraizado na verdade revelada na palavra de Deus. Ou seja, cujo foco é Cristo. Ele é o centro. E ele deve ser entoado como? Com um coração alegre. Daquele coração, daquela pessoa que nasceu de novo, que o Espírito Santo habita nela, dentro dela. E ele canta com entusiasmo, com alegria, para a glória do Senhor. Mesmo que ele possa estar enfrentando inúmeros problemas, inúmeras angústias. Toda vez que ele reúne para celebrar ao Senhor, é alegria, é renovo, é refrigério. Então, meu irmão, o que nós aprendemos aqui é que o culto cristão, ele leva em conta e tem como centro os estatutos da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, os decretos do Senhor. E é assim que nós devemos adorá-lo. Portanto, eu e você, aqui já é um preceito, já é um parâmetro para você identificar se a igreja é bíblica ou não. O culto é centrado na Escritura. Tudo gira em torno de Cristo. Cristo é o centro. Ou seja, você tem que se livrar de qualquer tipo de culto que menospreze a palavra de Deus. Hoje as pessoas abrem um texto e elas nunca mais voltam para o texto. Nunca mais voltam para o texto. O cara começa em Gênesis, termina em Apocalipse e não falou nada com nada. Então você tem que rejeitar qualquer tipo de culto que menospreza o papel central das Escrituras. Onde há uma negligência total para com a Escritura.
seja, você precisa desejar e estar no local onde um culto que cante, que pregue, que ore, que leia e estampe por meio dos padrões estabelecidos por Deus em sua Escritura, em sua palavra, ou seja, por meio das ordenanças, a Bíblia Sagrada. Nós temos que almejar isso. Um local onde cantemos, onde há pregação, onde há oração, onde tudo estampe, seja por meio das ordenanças, a Bíblia Sagrada. Ou seja, a palavra de Deus é exposta, a palavra revelada, o Senhor revelou-se a nós por meio de sua palavra. As músicas também. Então, as músicas, eu não posso buscar um lugar onde as músicas são voltadas a mim, para mexer com as minhas emoções, para mexer com a minha estrutura, né? É claro que a canção, se ela está centrada nas Escrituras, ela serve de plataforma para conectar as verdades dos estatutos, ou seja, dos decretos de Deus. Ou seja, serve como esta conexão. Não é assim quando nós cantamos uma canção bíblica? Nós não nos derramamos diante do Senhor? Não celebramos a Ele? Nós estamos celebrando ao Senhor, mas por meio desta canção bíblica, nos é permitido derramar o nosso coração, erguer o nosso clamor, o nosso louvor a Deus por meio de canções que comunicam a verdade. Ou seja, que comunicam a palavra de Deus. Então, se a música não tiver esse propósito, a música não é um fim em si mesmo. A música é para glorificar a Deus e revelar ali a palavra. Ela serve como esse canal também. Então, se a canção, se a música, ela não tem esse propósito, ou seja, se a música não servir o propósito de nos fazer adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, não nos levar a estarmos ali prostrados diante do Senhor, ou seja, a verdade que Cristo foi esmagado, que Ele foi crucificado, que Ele foi morto, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está à destra do Pai. Se a música não aponta para isso, acabou. Ou seja, ela perdeu o propósito. E hoje as canções as canções não são mais com essa perspectiva de exaltar ao Pai, de glorificar ao Pai. Veja, as canções estão apenas para mexer com as suas emoções. Olha, você que foi aí pisoteado, olha, Deus vai te honrar e por aí vai. Só foca nisso. O foco é apenas o homem. Então, os músicos, né, os cantores, eles precisam ser teólogos. Todos nós. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, a igreja que está em Roma, ele não estava escrevendo um tratado teológico para pastores e líderes. Ele estava escrevendo à igreja de Cristo. Ou seja, aos crentes. Mas aqueles crentes que estavam sedentos, porque eles queriam conhecer a Cristo, queriam conhecer a Deus. Hoje os crentes não querem isso. Eles querem uma solução imediata para os seus problemas. Ele entra no culto querendo saber qual o momento que ele vai ouvir uma palavra-chave para solucionar todas as suas angústias. Não, Paulo está escrevendo aquela epístola para que o povo pudesse conhecer ao Senhor a cada dia mais. E havia esse desejo dentro daqueles irmãos. E é esse desejo que precisa estar também dentro de mim e de você. Buscar conhecer ao nosso Deus. Então, na verdade, todos deveriam ser teólogos. Ou seja, buscar conhecer a Deus. Seja pastor, seja membro, seja músico, todos os crentes. Então, o adorador, ou seja, ele vem ao culto com essa santa expectativa de um encontro, mais uma vez, com o Senhor. Eu vim, mais uma vez, encontrar com o meu Senhor e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Por meio da pessoa de Cristo Jesus, que é o único que abre o caminho de volta para o Pai. É o único que agora eu tenho ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos, por meio do sangue do Cordeiro. Então essa deve ser a minha, a sua motivação ao vir a um culto como esse. Vir com esta santa expectativa de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Então um cristão, ele ora por isso. Ele anseia por isso. Ele convida outros para ouvir esta verdade. Ele convida outras pessoas para estarem presentes no culto. Ele vem para celebrar o Deus Todo-Poderoso, o Deus glorioso, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então nós precisamos valorizar esta reunião, o ajuntamento, a reunião solene do ajuntamento do povo de Deus. Nós não podemos desperdiçar. No domingo, por exemplo, eu sei que hoje, dia de semana, todos trabalham, né, via de regra. Alguns saem do serviço e já vêm direto para o culto. Mas no domingo, a maioria dos irmãos não trabalham. Então, já começa no sábado, se preparando no sábado. Como que você se prepara? Olha, vai dormir mais cedo. Que você chegue cedo para o culto. Não chegue atrasado.
Vai, se prepara, né? Ou seja, descanse, venha com uma mente, né, já ali preparada para adorar ao Senhor, com todo esse desejo, essa santa expectativa para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Ou, afinal de contas, será se Ele não merece o nosso melhor? Será se Ele merece o nosso melhor, o nosso culto deve ser oferecido da melhor maneira a Ele? O nosso serviço deve ser prestado da melhor maneira. Então, o culto é para ser celebrado com esse espírito festivo, de alegria. Como o salmista está dizendo, cantem, aclamem, toquem, façam soar o louvor do Senhor Jesus Cristo. Agora, qual que é o motivo do culto, né? Que é o meu segundo ponto aí. O motivo do culto. Do verso 5 ao verso 7, né? O motivo do culto aí, ó. Ele ordenou como lei a José. Nós vemos aí a salvação. Nós temos também a revelação, né? Quando atacou a terra do Egito, ouviu uma voz que não conhecia, dizendo, ou seja, Deus se revelou ao povo. Porque não há outro jeito de nós conhecermos a Deus se não for por meio dele se revelar a nós. Só esse é o único meio de conhecermos a Deus. Deus se revelou a nós. Nós vemos também a compaixão, né, de Deus. Livrei o peso do seu ombro, as suas mãos ficaram livres do cesto. Nós vemos também a paciente provisão de Deus. Né? Na angústia clamaste e te livrei. Eu te respondi no meio dos trovões, coloquei-te à prova junto às águas de Meribá. Ou seja, assim como todas as outras festas, que se referia à libertação lá do cativeiro do Egito, aqui, né, o verso 5 relata muito bem isso. Olha, ouvi uma voz. Vocês não tinham ouvido ainda, né? Vocês não tinham escutado. Não eram os egípcios, não. Era Deus. Era a voz de Deus. Que até então eles não tinham ouvido. Não tinham ouvido. Então foi Deus. Deus estabeleceu os seus estatutos. Deus incluía dentro desses estatutos e outros a celebração das festas, né? Como nós mencionamos aí do verso 4 ao verso 5. A ideia é, olha, na angústia que vocês sofreram no Egito, ela é descrita de forma aqui, como nós vemos aqui, quanto que os pais deles sofreram. Olha, eles descarregaram aí, olha, peso, eles foram livres. Eu livrei o peso do seu ombro, dos seus ombros. As suas mãos ficaram livres dos cestos, né? Ou seja, tamanha era a angústia deles, se você se lembra lá do relato, lá em Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 5 e também Êxodo capítulo 2, vai mostrar a angústia do povo. Tamanha era a angústia do povo. Eles clamaram a Deus e Deus os ouviu. Diz o texto lá em Êxodo capítulo 2. E Deus os ouviu e Deus os resgatou. Deus resgatou o seu povo. Mas isso não era tudo. Não era apenas um resgate, uma libertação, uma transformação. Deus tinha feito tudo aquilo. Não porque tinha dó do povo, ou estava com pena daquele povo, mas por ter um propósito infinitamente maior, de moldá-los, de transformá-los. Ou seja, de moldá-los em um povo que conhecesse e adorasse o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, que é o nosso Senhor. Este era o objetivo do povo, adorar a Deus e celebrar ao Senhor. E isso constantemente nós vemos nas Escrituras, Deus mais uma vez sempre voltando e repreendendo e advertindo o seu povo, porque constantemente o povo se esquecia. Não é isso que acontece comigo e com você? Quando tudo está indo bem, o que você, via de regra, faz? Esquece. Esquecemos de Deus. Não é essa a ordem que Deus deu? Olha, quando vocês prosperarem, não se esqueçam de mim. Porque, via de regra, nós só lembramos de Deus no dia da privação, no dia da dor, no dia do sofrimento. No dia da bonança, no tempo da bonança, nós achamos que nós somos fortes o bastante e não precisamos do Senhor. Damos conta de tocar a nossa vida sem Ele. Não podemos conduzir. E aí você vê que aqui há um interlúdio, né? Há um momento que as pessoas param, no verso 7 aí, que é um momento de reflexão. Ou seja, é um momento que dava a oportunidade das pessoas absorverem. Ou seja, tudo aquilo que havia sido falado, o culto é para isso. É para você pensar. É para você absorver, é refletir, é celebrar a Deus com júbilo, com alegria, nos lábios, né? Celebrar os feitos, as obras de Deus, mas também é momento de nós refletirmos, meditarmos nas Escrituras, analisarmos as Escrituras. Então, domingo após domingo, quarta após quarta, nós nos reunimos como igreja para celebrar a vida, a obra, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Senhor e Salvador. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, devemos ter isso como centro. Eu vim adorar ao meu Deus. Por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas buscam no culto
coisas ou experiências que o culto cristão não se propõe a fazer. Mas as pessoas estão buscando a todo momento. O culto cristão não se propõe a prestar tais coisas, mas eles buscam. Tipo, por exemplo, quantas pessoas vêm ao culto em busca de uma libertação ou de uma bênção, só que completamente desconectada de Cristo, desconectada da pessoa de Deus, ou seja, da revelação que Ele faz de si mesmo, ou seja, de Deus sendo santo, ou seja, conforme Ele revelou em sua palavra, ou seja, que tudo é feito para a glória dEle, para que Deus seja glorificado. Ou seja, o culto não é lugar para você vir e recarregar suas baterias. O culto não é o lugar para você recarregar suas baterias motivacionais, ou até mesmo espirituais. Deus não é coach. As pessoas têm achado que Deus é um coach. Eu vou domingo após domingo, ou na quarta, para renovar, para recarregar as baterias, ou recarregar as minhas emoções. Por isso que eu vou ao culto. Não, esse não é o motivo de você vir ao culto. Nós não nos reunimos para isso. Para conseguirmos derrotar os nossos problemas, os nossos gigantes da semana. Tem gente que acha que o culto serve para isso. Ele vai receber uma injeção de ânimo para aguentar mais uma semana. Não, eu vou no domingo para que eu possa ser fortalecido para vencer os gigantes dessa semana. Isso pode ocorrer, porque somos fortalecidos por Ele. Mas o objetivo de nós nos reunirmos é celebrar ao nosso Deus. É rendermos glória a Ele. Ou seja, Deus não é coach, meu irmão. Não. O motivo do culto é a celebração desse Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E toda a glória deve ser rendida a Ele. Aos seus feitos, devemos louvá-lo por seus grandes feitos. E nessa celebração, é que nós nos fortalecemos. Em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. É aí que você vai ser fortalecido. É aí que você vai ser renovado. Ou seja, e nessa mesma proporção, nós nos derramamos diante dele em adoração, em louvor, em gratidão. E aí então nós somos renovados, fortalecidos. O motivo do culto é Deus como fim, e não como meio para alguma coisa. É porque tem gente que ele vem ao culto achando que Deus é um meio, Deus é uma espécie de trampolim para ele alcançar o que ele almeja. Não, o motivo do culto é Deus como fim, não como um meio para alguma coisa que não seja Ele mesmo. Deus não é um trampolim, meu irmão. Deus não é um amuleto da sorte, não. Embora hoje os crentes vivam nessa mandinga, né? Você precisa de uma casa, venha para Cristo. Você precisa de uma mulher, do marido, venha para Cristo, né? Virou de tudo. Cristo virou tudo hoje para o povo. Menos Deus que deve ser adorado, cultuado e reverenciado. Ou seja, na medida em que no culto nós celebramos quem Deus é e o que Ele fez para nos levar de volta para Ele mesmo, ou seja, a salvação, a revelação, a compaixão, a paciente provisão de Deus. Ou seja, na medida que nós compreendemos estas coisas e celebramos a Ele no culto juntamente com os nossos irmãos, se nós entendemos e compreendemos isso, esse é o culto cristão. E aí nós somos renovados. E aí nós adoramos a eles e somos transformados dia após dia. Então, por isso assim, não entra na minha cabeça como faltar o culto por qualquer coisa, qualquer motivo. Talvez a única exceção é doença. E mesmo assim, se você estiver doente, você sempre deve avaliar se eu vou para o meu trabalho doente, por que eu não posso cultuar a Deus desta maneira? Então, até quando nós alegamos doença, devemos avaliar, será que eu estou sendo coerente? Porque se eu não deixo de trabalhar, por que eu vou deixar de congregar? Não é? É porque no trabalho, se eu não for, eu levo uma advertência, né? No trabalho, se eu não for, eu posso perder o emprego. Mas Deus, Ele entende tudo, afinal de contas, Deus é amor, né? Mas parece que Ele ordenou. Que Deus não nos deixe, né, pecar ou ficarmos confortáveis em nossos pecados, que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre, no mínimo uma vez por semana. Só que aí você não pode achar que eu fiz uma vez por semana, já está bom, está valendo, está ótimo, né? Tem gente que acha que é assim. Não, o pastor falou que é no mínimo uma vez por semana, eu já cumpri a tabela, está valendo, está ótimo, maravilhoso. Então você deveria ter vergonha de olhar para a igreja de Atos, né? Onde eles se reuniam diariamente, né? E não era um peso.
nós vamos celebrar ao Rei dos Reis. Eu vou celebrar a morte e a ressurreição, ou melhor, vou celebrar a ressurreição de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem dizer ao Rei da Glória, né? E o conteúdo, né, do culto, para nós não prolongarmos muito aí, do verso 8 ao verso 10, né? O meu povo, ouve-me, e eu te advertirei. Ah, Israel, se apenas me escutasse, não haja no meio de ti Deus estranho, nem te prostre perante um Deus estrangeiro. Ou seja, nós vimos o espírito, né, do culto cristão, ou seja, ele é alegre, a celebração que celebra ao Senhor com alegria, com gratidão. O motivo do culto, ou seja, Deus em Cristo Jesus, né, em Cristo pelo Espírito. E agora nós vamos analisar isso. Ou seja, Deus tinha ouvido o povo, o clamor angustiante do seu povo. Mas a pergunta é, eles ouviram a Deus? Eles escutaram ao Senhor? Deus está dizendo aqui, olha, vocês não me escutaram. Quem dera Israel me escutasse. Ou seja, são palavras aqui de advertência. Deus está mais uma vez advertindo o seu povo. Ou seja, a lei é mais uma vez colocada diante deles na forma de resumo, no primeiro e no segundo mandamento. Ou seja, afinal de contas, né, a lei, no final do mês, toda a lei seria lida, né, na festa lá dos tabernáculos. Ou seja, esse era o conteúdo do culto. Deus, conforme a revelação de si mesmo em sua palavra, centrado em Deus. Só que, se você se lembra, as bênçãos, né, a aliança de Deus no Sinai não era apenas sobre as obrigações do povo para com Deus, mas a aliança também, a revelação de Deus, havia ali as obrigações de Deus mesmo para com o povo dele, aonde ele abençoaria ou amaldiçoaria o seu povo. Mas havia esse compromisso, centrado ali. Ou seja, o Deus é o conteúdo do culto cristão. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, que nós, como igreja, né, a nossa igreja possa ser, de fato, um oásis de esperança em meio ao deserto. Ou seja, na escassez de falta de conteúdo, né, hoje não há conteúdo cristão. Não, as pregações não podem nem ser chamadas de pregações. Em muitos lugares são palestras e, assim, são palestras motivacionais, não é o Evangelho. Não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Evangelho, a palavra de Deus sendo anunciada com fidelidade. Não é. Que nós continuemos crendo que Deus ele continua agindo por meio da sua palavra. Que Deus já se revelou a nós por meio de sua palavra. É Ele, por meio do Espírito Santo, quebrantando o nosso coração, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. É Ele. E é Ele também que traz o refrigério, é Ele também que traz o renovo, é Ele que traz essa transformação em nossas vidas. E a advertência, né, do culto, como nós vemos aí do verso 11 e no verso 12. Né? Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de mim. Por isso eu os entreguei à teimosia de coração, para que andasse segundo os seus próprios conselhos. Ou seja, o coração do homem, mesmo sendo um cristão genuíno, o nosso coração ele é sempre propenso à idolatria. E não apenas que você vai se dobrar diante de Maria, diante de Alá, mas o nosso coração é propenso à idolatria. Muitos idolatram o filho. Muitos o dinheiro tornou-se um ídolo, um Deus. Né? Eles idolatram o dinheiro. Outros idolatram a carreira. Ou seja, o nosso coração é essa fábrica de ídolo. Por isso, daí que o culto sempre há de ter advertências. É no culto que nós somos confrontados. É no culto que nós somos exortados, disciplinados por meio de sua palavra. Onde nós somos, cada vez que a palavra de Deus é exposta, nós somos confrontados. Então o culto ele quebra os nossos ídolos, que às vezes nós nem enxergamos. Como por exemplo, se você está aqui, você não adora Maria, mas você pode fazer do seu filho um Deus. E às vezes nem perceber. Você pode fazer do seu marido ou do seu casamento, da sua carreira, um Deus. Porque se você diz, eu não vivo meu filho, minha vida, meu trabalho, minha vida, ou seja, tornou-se um Deus para você. E isso é um ídolo. E Deus não aceita nada no meio dele. Não. Veja hoje, as pessoas estão aí dizendo absurdos, né? Você é o meu filho amado, né? Esse dia eu vi um vídeo na internet dizendo exatamente isso, né? Ou seja, o homem totalmente sendo o centro de tudo. Os pastores estão preocupados, né? Massageando o ego das pessoas, massageando o interior das pessoas. Todo o discurso é justamente para que as pessoas possam ficar extremamente confortáveis em seus pecados.
mesmo que elas estejam indo rumo ao inferno. Mas desde que elas fiquem tranquilas e contribuam financeiramente, está ótimo. Nada de confronto de pecado. Mas o culto bíblico, um culto cristão, sempre vai haver confronto de pecado. A palavra de Deus, quando ela é exposta com fidelidade, ela sempre vai expor o meu pecado e o seu pecado. Porque, afinal de contas, eu e você, nós precisamos mudar e muito ainda. Nós estamos em obra, não é isso que Paulo diz? Aquele que começou a boa obra há de completá-la. O culto também é uma sepultura, não que seja algo morto, mas a ideia de sepultura é no culto que você enterra, é nos pés da cruz. Tudo aquilo que compete com a majestade de Cristo em seu coração. Tudo aquilo que está ali lutando, né, que quer tomar o lugar de Deus em seu coração. É no culto, onde você rasga o seu coração diante do Senhor e pede a Deus graça, discernimento, sabedoria, para que você possa, de fato, adorá-lo e conduzir a sua vida no temor dele. É no culto. O culto também é medicinal, não é? É uma medicina. Ele nos transforma. Ou seja, você é convencido pelo Espírito Santo de seus pecados. Ele abre os teus olhos, quebrando o seu coração. E por meio do Espírito Santo, ele nos leva de volta ao Pai. Ou seja, é no culto que nós somos curados. Curados das nossas idolatrias, né? Onde nós colocamos muitas coisas no lugar de Deus. É no culto. O culto é uma espécie de bússola, né? Que nos coloca novamente na rota. Às vezes nós estamos saindo fora, não é isso que o GPS diz lá, recalculando rota. No culto, via de regra, é isso que acontece. Se a palavra é pregada com fidelidade, via de regra, às vezes nós vamos saindo um pouquinho fora e você precisa recalcular a rota. Onde a palavra de Deus vem, nos exorta, nos adverte, e aí então nós voltamos para a rota com a graça de Deus, né? Então deseje isso, um culto que vá te advertir. Venha para o culto com esse desejo, né? Que Deus nos livre de nos adormecermos em nossos pecados, né? De acharmos tudo normal. Muitos estão vivendo adormecidos, estão com a mente cauterizada, né? Ou seja, já tudo é normal, o pecado tornou-se normal. Como, por exemplo, a questão do culto mesmo, de adorar a Deus. Por que muitos não celebram o Senhor? Porque eles não veem importância. Ou seja, estão com a mente cauterizada. Mesmo tendo uma igreja extremamente próxima à casa deles, não conseguem enxergar o privilégio que é a nós podermos adorar a Deus e termos uma igreja bíblica próxima a nós. Que Deus nos livre de adormecermos em nossos pecados. E por último, né, essa promessa do culto. A promessa do culto, verso 13 ao verso 16. Né? Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel não andasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Logo eu derrotaria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se entregariam a Ele e permaneceriam assim para sempre. Eu te sustentaria com o trigo mais fino e te saciaria com o mel tirado da rocha. Né? Assim deve ser cada culto, meu irmão. Momento de nós meditarmos nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Para muita gente, a bênção, né, o relacionamento dele com Deus é medido por meio de bênçãos. Muitos olham hoje para o relacionamento com Deus e a grande evidência de que Deus os ama e de que o Senhor está com eles são bênçãos materiais. E eu não tenho nenhum problema com bênção material, não tenho mesmo. Mas o problema é quando o cristianismo se resume a isso. A maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. Se não enxergarmos isso, nós estamos fadados ao fracasso. Não é isso que Paulo disse? Olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, apenas a este mundo, o aqui e o agora, como a cristandade tem vivido, criaram raízes aqui. É claro que enquanto nós estivermos aqui, devemos executar a nossa missão, mas sempre buscando a eternidade. Fazemos o melhor hoje para a glória de Deus, desenvolvemos a nossa missão e cumprimos a nossa missão para que Ele seja glorificado e aguardamos esse grande dia de estarmos com Ele. Mas a maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. Então, para muita gente, o relacionamento com Deus é medido em termos de bênção. Para Jesus não é assim que funciona. Cristo não tem essa mesma mentalidade que a cristandade tem. Ou seja, nós vemos, por meio do relato dele lá em João, capítulo 6, no verso 26 e verso 27, o relacionamento é medido nesse interesse puro e sincero, para com Ele mesmo, ou seja, de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo. Ou seja, por aquilo que Ele é, quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar.
Então a pergunta que eu faço para você é: nós queremos as coisas boas que Deus pode nos dar ou nós queremos Deus? O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando coisas boas que Deus pode nos dar ou nós queremos o próprio Deus? E é claro, com isso eu não estou dizendo que você não irá orar apresentando a sua causa diante dele. Nós devemos fazer. Tudo é equilíbrio. Nós vemos isso nas Escrituras, o próprio Cristo nos ensinou a orar pelas nossas necessidades. Mas o nosso cristianismo se resume apenas a isso. Eu quero as coisas boas e não o meu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que eu e você possamos prestar um culto com alegria, com um coração que louva ao Senhor. Com essa perspectiva, eu vim celebrar o Cristo ressurreto. O meu Senhor, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à destra do Pai, que me livrou da condenação eterna e que um dia eu estarei com Ele por toda a eternidade. Isso deve ser motivo de alegria a todos nós. Amém?